Olá, eu sou Gisela Sartori Franco e esse é o programa Educação para a Paz. Hoje nós vamos falar sobre palavras que curam na escola. Bonito, né? E para isso, contamos com a participação de Paolo Tivita, diretor da UME Florestan Fernandes. Paolo, muito obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Então, Paolo, você sabe que a gente esteve nas escolas fazendo perguntas para os jovens sobre esse tema que nós vamos conversar aqui. E a primeira pergunta foi de um estudante do Fundamental 1. Quais palavras deve evitar para não magoar alguém? Que bacana, né, Paula? Essa garota já está atenta com as palavras que realmente, às vezes, machucam as pessoas. Se a gente tem esse cuidado, a gente pode evitar muitos conflitos e muita briga, né? Como é que você tem visto isso na prática? Bom, primeiro, parabéns, né? Tão jovem e já pensando em relação a isso. Ela está no caminho certo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é se eu estou muito nervosa, né? Se eu estou muito tensa, muito brava para falar o que ela tem que falar. Né? Então é melhor ela se acalmar um pouco e depois refletir melhor o que ela tem que fazer e aí ela falar aquele sentimento que ela está sentindo. Exatamente, exatamente. Porque às vezes cala a boca, ou eu não quero te ouvir, corta a possibilidade de futuramente você com a cabeça um pouco mais tranquila, mas você ter uma conversa com aquela pessoa. Então, o primeiro momento que é o mais impactante, dizem que é os 30 segundos, né? Eu ouvi falar, 30 segundos é de palavra que não vai ajudar. Então, se você não quer magoar, guarda esses 30 segundos para você, respira fundo, né? E aí depois você vai encontrar uma palavra que não fale do outro, não faça julgamento do outro. E sim, você começa a falar, olha, eu fiquei muito aborrecida com aquilo. E também, assim, pensar que é normal, né? Todos nós ficamos bravos, todos nós ficamos irritados, né? Então, é normal. Isso apenas a gente precisa aprender a lidar com isso. As crianças muito pequenas, às vezes elas não sabem, né, lidar com esses sentimentos. Não é fácil. E o resultado é explodir mesmo, ela ficar brava, ela xingar, ela falar. No entanto, com o passar do tempo, com muito exercício, a gente até enquanto adulto, a gente consegue controlar isso. E a gente vai passando isso para eles, né? Muito bacana, muito bacana. E sabe outra coisa que eu pensei também? Uma coisa meio inversa, assim, que às vezes o jovem está tão preocupado em não magoar o amigo, que às vezes, em algumas situações, acaba falando ou fazendo coisas que ele não queria bem, mas para justamente não magoar o outro. Então, às vezes acontece, não sei se vocês já passaram por isso, por uma situação que o amigo faz a gente fazer coisas que a gente não queria e a gente faz com medo de magoar ou de que ele perca a nossa amizade. Então, isso é uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado. A gente não quer magoar o amigo, mas a gente tem que cuidar quais são os nossos princípios, o que a gente quer fazer e falar, para que o amigo também, às vezes, não interfira nessa minha escolha do que eu faço, do que eu falo. Faz sentido também? Sim, com certeza. Uma das competências da BNCC é o autoconhecimento, né? E aí eu acho importante isso, você perceber aquilo que você sente em determinadas situações, a questão da identidade, né? Principalmente nas séries iniciais, a gente trabalha muito essa questão da identidade, né? O que você gosta, quais são suas brincadeiras preferidas, quais são suas comidas preferidas, né? O seu prato preferido, para a criança realmente ter aquele conhecimento sobre si. E eu acho que isso facilita, porque ela vai se posicionar nessa situação que você falou, né? Que é bem importante também. Então, a gente cuidar de não magoar o amigo, mas também não magoar a gente mesmo, né? Então, agora nós temos mais uma pergunta do Fundamental 2. Como eu posso melhorar as minhas conversas com meus amigos e professores? A gente tem de entendimento que esses sentimentos, eles nunca vêm do nada, né? O jovem, muitas vezes, quando ele explode, quando ele tá bravo, quando ele tá irritado, muitas vezes é porque ele, em algum momento, ele passou por alguma coisa em relação a isso dentro de casa. Engoliu um sapo, né? Isso. Engoliu um sapo. Isso. E eles estão num turbilhão de emoções, né? Neste momento, eles estão na adolescência, um turbilhão de emoções. Então, é normal mesmo que isso aconteça. Nós, adultos, que vamos procurar mediar aquela situação e procurar levá-los a refletir sobre essas palavras, né?
que podem atrapalhar e as palavras que podem ajudar também. Exatamente. Então, essa preocupação de melhorar e cuidar das conversas é perceber que a gente pode começar com o nosso sentimento e também ouvir o outro, que não é fácil, né? Às vezes a gente está ouvindo o outro, mas está querendo falar logo em seguida, né? Então, a gente ouvir o outro é uma coisa difícil, que às vezes a gente quando está com o pai, quando está com o professor, a gente já quer se defender, né? Mas então, vamos ouvir o ponto de vista dele para saber o que ele está pensando. E aí isso já ajuda a gente a aprimorar a nossa... Para conversar, a gente também tem que ampliar a nossa capacidade de ouvir, né? Gisela, você disse tudo, falta diálogo. Eu acho que a gente falta conversar mais, sabe? Sim. Então, a partir do momento que a gente consegue sentar, conversar, argumentar, expor o seu sentimento, como você bem disse, eu acho que isso facilita tudo. E na comunicação não violenta é assim que funciona, né? Exato. Não é que você vai falar para a pessoa tudo aquilo que ela quer ouvir, não. Você vai falar para ela exatamente aquilo que a mensagem que você quer transmitir. Muito bacana, Paulo. Agora me diga o seguinte, dentro dessas situações de briga entre estudantes, como o projeto Palavras que Curam já ajuda a achar uma solução para esse conflito? Nós temos 3 linhas de trabalho na escola. Uma de atuação com os pais, uma de atuação com os professores e outra de atuação com os próprios alunos. Tá? Então, com os alunos, a gente tem alguns profissionais de referência na unidade que vão conversar com esse aluno, se ele estiver em desequilíbrio, se ele estiver ansioso, se ele estiver em alguma crise ou simplesmente querer conversar, desabafar, entender aquele sentimento. Então, nós temos algumas pessoas na escola que trabalham nesse sentido. Os pais, nós temos os grupos de pais, né? Que também eu tenho os profissionais lá na nossa unidade que direcionam esse trabalho. Nesses grupos, nessas reuniões, a gente procura discutir temas importantes e que vão contribuir com essa relação, com essa integração da família com a escola. E também nós temos os professores, né? Sempre importantes os professores para poder lidar com essas situações de conflito na sala de aula, porque acontece bastante, né? Entre eles e também, às vezes, um conflito ali com o professor. Então, a gente acredita que, atuando nessas 3 frentes, a gente consegue trazer e tornar a escola muito mais acolhedora. Então, Paulo, muito obrigado pela nossa conversa, pelas suas experiências. Na realidade, as suas palavras nos mostram, na prática, o poder do que falamos e como falamos, não é mesmo? Eu que agradeço a oportunidade e um abraço aí a todos os jovens que estão nos assistindo. Que bacana! Pois é, pessoal, saber dialogar, ouvir o outro e ter segurança para expressar o que sentimos é fundamental para a construção de relações saudáveis. Esse entendimento deve fazer parte da rotina dentro e fora da escola. Até a próxima!